no dia 18 de maio ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Precisamos falar sobre as violências que as crianças e os jovens vêm vivenciando de uma década para cá, de acordo com um levantamento. Então, precisa ser falado, precisa ser mostrado, precisa ser relatado para que todos possam saber. E de acordo com um levantamento realizado pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade, é observado que no período de 2010 a agosto de 2020, uma média de 103 mil crianças e adolescentes até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões no Brasil. E o presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Gama, ele afirma que as principais causas de morte em crianças acima de 1 ano até 19 anos de idade são de violência e acidentes, não são de doenças infectocontagiosas, como pode-se pensar, mas sim de violência e acidentes. A análise dos números mostra que de 2010 a agosto de 2020, uma média de 2.083 crianças foram mortas por maus tratos. Essas crianças elas estavam na faixa etária de 0 a 4 anos de idade. E essa faixa etária, 4 anos, é a mesma do menino Henri Borel, vítima de suposta violência em casa que levou à sua morte no dia 8 de março. E após o Henri, nós temos o caso da Kathleen, de 6 anos, no qual estava com a mãe e a madrasta, sofreu supostas agressões e também veio a óbito depois de dias internado. E o menino Gael, de 3 anos, supostamente também sofreu uma violência doméstica pela sua mãe. Embora os números relativos a 2020 ainda sejam preliminares, a análise da década revela que as agressões por meio de disparo de outra arma ou de uma arma não especificada lideram os óbitos entre crianças e jovens, totalizando 76 mil casos. Na faixa até 4 anos, esse tipo de agressão causou 386 mortes nos últimos 10 anos. Em seguida, aparecem as agressões por meio de objetos cortantes ou penetrantes, com 10.066 mortes entre crianças e adolescentes até 19 anos. De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, as agressões por meio não especificados foram as causas de 451 mortes de crianças até 4 anos no período investigado, seguidas por agressões por meio de objetos contundentes, 254, por outras síndromes de maus tratos, 190, e por agressões por meio de objetos cortantes ou penetrantes, 168. E nesse período de pandemia, como ficaram esses jovens, essas crianças, esses indivíduos indefesos, que não conseguem muitas das vezes se expressar, até mesmo por conta da maturidade, do entendimento sobre o que é aquilo, o que significa esse tipo de situação no qual ele acaba vivenciando. E aí ele está preso, ele está refém, muitas das vezes dos seus próprios pais, os cuidadores diretos. Então, no período da pandemia, quando eles ficaram mais tempo em casa, essa violência ela aumentou bastante.
Aumentou já que ele não tinha a professora, um colega de escola, um padrinho, algum vizinho que pudesse socorrer, que pudesse observar que aquela criança, aquele jovem, ele está diferente. Muitas das vezes eles não têm acesso a informações, à internet, a um aparelho móvel no qual possa pedir um socorro eficiente. Então eles ficaram reféns. E as estatísticas mostram que, em 2018, 83% dos agressores foram o pai ou a mãe e que mais de 60% das agressões foram cometidas dentro das residências, aonde a pandemia proporcionou o conjunto ideal para o agressor. Então é de suma importância avaliar a saúde mental desses jovens, dessas crianças, que fica completamente comprometida, pois muitos deles não conseguem verbalizar o que está acontecendo, entender a gravidade do problema e ver a ameaça no qual estão vivenciando. E os danos emocionais adquiridos, eles precisam ser tratados o mais breve possível, com o intuito de diminuir, não ter sequelas, para que esses jovens, essas crianças, elas não cresçam normalizando certas situações de violência, repetindo o comportamento, ou até mesmo entrando em distúrbios, em depressões, ou acabar em suicídio como um único meio de acabar aquela situação, de não vivenciar mais aquilo. Então é muito importante, é dever da sociedade ouvir esses jovens, prestar apoio, socorrer e validar sempre a sua fala. Sempre que você perceber a diferença num comportamento de uma criança, de um adolescente, seja através da fala, do desenho, do medo, da insegurança, marcas pelo corpo, busque ajuda, disque 100, procure se informar, procure validar aquilo que você está vivenciando, não só ouvir uma resposta e se contentar com aquilo, mas vá atrás. Aquela pessoa pode precisar de você.